A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Último dia do mês de fevereiro, dia 29. Louvado seja Deus. Rompemos mais um mês para a glória de Deus. Amanhã é dia 1º, se Deus assim permitir, mais um dia nós estaremos também aqui para glorificar a Deus. E eu quero externar minha gratidão a Deus pela sua vida neste canal Desperta Crente. Receba essa palavra no poderoso nome de Jesus. Grata a Deus, porque até aqui tem nos sustentado o Senhor, até aqui nos trouxe o Senhor com a sua mão forte. E eu quero externar gratidão a Deus, primeiramente, pela sua vida neste canal. Amém? Continua se inscrevendo no canal, compartilhando, dá o like. Que Deus te abençoe. Receba as minhas orações e o meu carinho pela sua vida. Amém? Capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos aqui no capítulo 14, gravamos o primeiro vídeo ontem, para a glória de Deus, falando sobre o uso correto dos dons, né? Não podemos usar os dons que Deus nos deu com o uso dos dons, que a gente tem essa sabedoria. Paulo fala, né, sobre o profetizar. Paulo fala sobre o falar em línguas, porque na igreja de Corinto estava vendo essa desordem, né, essa desorganização ali nos cultos, onde o povo estava cada um fazendo aquilo que achava certo, e todo mundo falava em língua ao mesmo tempo, gritavam um mais alto que o outro, um queria mostrar mais espiritualidade que o outro. Não é diferente, né, irmãos, dos dias atuais. Então eles achavam que falar em línguas mostrava espiritualidade, né, e se apareciam mais. E a igreja de Corinto, como estava ensoberbecida e estava sem visão de Deus, é tanto que no capítulo 13 Paulo fala que o dom maior é o dom do amor. Era o que eles não tinham. O dom maior eles não tinham, que era o dom do amor, o dom de amar, o amor ágape, né? O amor de abraçar, aquele amor fiel, o amor fraternal, o amor de uma mãe para um filho, de um irmão para o outro, né? Amor fraternal, amor de família. Eles não tinham o principal. Então, Paulo inicia o capítulo 14 falando, seguir o caminho do amor, exercer os dons com zelo, né? Exercer os dons com zelo. Contudo, especialmente o dom de profecia. Por quê? Porque havia todo mundo querendo ser profeta na igreja de Corinto. Todo mundo queria ser profeta, ninguém queria ter o dom que não seja de profecia. Claro, é um dom excelente. Quem é que não quer profetizar? Quem é que não quer ser usado pelo próprio Deus? Porém, estava essa desorganização. Paulo não está proibindo ser usado. Paulo não está proibindo os dons de profecia. Paulo não está proibindo falar em línguas. Ao contrário, é tanto que ele instrui a liderança a instruir o povo a continuar falando em línguas. Olha o verso 25. Cadê? Cadê? É no verso 26, onde a gente vai entrar. Deixa eu ler aqui. Portanto, qual a atitude correta, então? Ora, quando vos reunides, cada um de vós tem um salmo ou uma mensagem de ensino, né? Por que salmo? Estou no versículo 26, tá? Por que salmo? Porque o salmo é louvor, é poemas ao Senhor. Então, naquele tempo, quando a igreja se reunia, eles gostavam mais de usar os salmos de Davi, os cantos de adoração que Davi tinha, as orações em salmos que Davi fez, porque eles gostavam muito dos salmos, né? Gostavam muito do salmista. Então, havia também irmãos ali que faziam poemas para Deus, né? Salmos, cantavam hinos para o Senhor, como nós temos hoje, grandes homens e mulheres de Deus, que Deus levantou e faz canções lindas para adorar a Deus, né? Aquelas canções que tem Deus no centro, base bíblica, que o Senhor está ali, né, glorificando ao Senhor através desses louvores e desses poemas. Então Paulo está dizendo, quando vos reunis, cante louvores a Deus, cante salmos, recite poemas ao Senhor, uma mensagem de encorajamento, que é a boa doutrina, a mensagem que traz correção, a doutrina. Então os profetas tinham essa função, a função de encorajar, a função de doutrinar, ensinar, mas encorajar, irmãos. Profeta do Senhor Jesus, ele exorta, ele corrige a igreja sim, mas ele também encoraja, não só bate, como diz muitos por aí. Bate, eu não acredito nessa fase de bater na igreja, porque quem é doido de tocar na igreja de Cristo? Quem bate na igreja do Senhor? Você é a igreja dele? Não existe isso. Então muitas vezes a gente usa até as frases erradas para falar. Claro que até eu já falei isso, né? Sobre bater na igreja, até eu já falei. Depois, com o tempo, quanto mais você vai amadurecendo na presença, você vai aprendendo a falar, né? A ter esse discernimento. Em relação a falar sobre as coisas de Deus. Então, dia após dia que você caminha com o Senhor, você vai aprendendo algo novo. Eu já falei tantas coisas erradas, irmão. Já falei tantas coisas que eu não poderia ter falado, que eu não sabia, não tinha instrução. Então, no decorrer de buscar, de estudar, eu fui aprendendo o que é certo falar, o que é errado, o que não pode ser falado. Então, são várias frases que a gente fala, né, que está errado, né, a forma que a gente se expressa, que a gente precisa aprender pela palavra. Mas isso vem com tempo, isso vem com estudo, isso vem com busca, com ensinamento, com mestres, com pastores, com líderes que se disponibilizam a ensinar a igreja o que é certo, o que é errado. Então, você disponibiliza o seu coração para aprender. Aceite a correção que vem do Senhor. Nós não gostamos de correção, irmãos. Nós não gostamos de ser corrigido. Quando um pregador, um pastor, um mestre, um líder prega uma mensagem, dá um ensino sobre corrigir as nossas vidas, nossas falhas, a gente não tem coragem de levantar e falar, pastor, eu estou vivendo tudo que o senhor falou, eu preciso me consertar.
E não tem, irmãos. Para isso acontecer, você precisa estar muito convencido que você é um cristão. Muito convertido a Cristo. Muito tendo a certeza que você é um servo do Senhor. E essa convenção só vem através do Espírito Santo, da verdade de Deus em nós. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entregar a Deus. Se entregar a Ele de tal forma que a gente reconheça nossas falhas e os nossos erros. Então Paulo está trazendo essa organização no culto. E aí ele fala, uma revelação ou ainda uma palavra em determinada língua e outro tem a interpretação desta língua. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Paulo está falando sobre organização, sobre a harmonia do culto. Paulo está falando aqui também sobre ele está alinhando numa linha geral o culto. Ele está trazendo um esclarecimento. Como que deveria adorar ali naquele tempo, ensinando com a igreja primitiva. Ele está dizendo como que vai desenvolver um culto para Deus, um culto cristão, um culto que Deus vai receber. Ordem. Ordem. Organização. Não existe esse negócio de chegar lá, eu vou pra igreja, chegar lá de qualquer jeito, tu canta, tu prega, tu faz. Não, irmão, é organizar. Organiza o culto, prepara o culto, sabe? Faz com toda a graça, com todo amor, para que o Senhor venha estar em nosso meio e receber essa adoração para Ele. Então aqui está tendo uma organização no culto, a boa doutrina. Então Paulo está dizendo, cada um de vós vai preparado. Vai com expectativa, prepara o que você vai oferecer a Deus no seu culto. A gente vê muito isso, né? Eu não quero ofender os irmãos, mas a gente vê muito isso. Quando alguém recebe uma oportunidade, irmãos, eu não preparei nada, né? Mas não, eu não sabia que eu sabia. Então, se você está indo para um culto, vai preparado. Independente de você receber oportunidade ou não, sai de casa preparado, sai com um salmo na sua boca, um louvor na sua boca, uma palavra de encorajamento, uma palavra que Deus te dá. Sai preparado para o culto, vai com expectativa. Irmãos, eu posso ir visitar, eu posso não ir pregar, mas eu vou preparada. Independente, eu vou preparada. Nem que seja com uma oração, por alguma causa que eu vou fazer, mas eu vou preparada, porque eu sei que eu estou indo para um lugar onde eu vou adorar a Deus. E se o Senhor quiser usar a minha vida, eu tenho que estar preparado para ser usado. Então não existe negócio de chegar na igreja. Então se prepare antes, irmão. Acordou de manhã, a leitura que você teve de manhã bíblica, se você tem a oportunidade à noite, leia a palavra que você leu. Irmão, vou ler aqui a palavra que eu li no meu devocional. Vou ler a palavra que hoje eu li para estar firme, porque o crente se alimenta da palavra todo dia. Eu vou cantar o louvor, que nesse dia de hoje Deus tem falado comigo através desse louvor. Então vai preparado, amém? Não vai de qualquer maneira para a igreja não, porque tudo vai edificar o corpo de Cristo. Então Paulo está falando uma mensagem de ensino, uma revelação. O que é uma revelação? Uma profecia da parte de Deus. Se você é usado no dom de profecia, no dom de revelação, vá preparado para Deus te usar. Se você tem a revelação da parte do Senhor, se Deus te entregou algo, quando você chegar na igreja, você vai orar para aquela irmã, você vai falar, entregar para sua irmã, vai dizer para a irmã fulano, faça na direção do céu. Traga uma organização nas nossas vidas. Paulo está falando sobre organização, sobre a harmonia do culto, irmãos. Um culto organizado, um culto com harmonia. Não tem capeta no inferno que fica num ambiente onde tem a graça, a presença de Deus e a organização. A gente está vendo esses crentes, a maioria dos crentes mortos, desanimados, porque vão em cultos que estão desorganizados, muitas vezes não se prepara em casa. A culpa não é de você chegar lá e o culto está preparado para você, não, irmão, você se prepara em casa. O que vier acontecer no decorrer do culto é para a glória do nome do Senhor, é a resposta de Deus pela organização do que Deus está vendo em nós, porque muitas vezes a gente entrega essa responsabilidade para o pastor, para o líder, para aquele que está na organização do culto. Não, quando eu vou para a igreja adorar a Deus, independente de eu organizar ou deixar de organizar, de eu pregar ou deixar de pregar, eu estou indo para prestar o meu culto, então eu já estou indo preparada para adorar a Deus, independente do irmão da glória, independente do irmão do aleluia. É por isso que muitos pregadores ficam da glória, da aleluia. Se não dá glória, eu paro. Não, eu não preciso que o pregador me incentive a adorar a Deus, porque eu já sou incentivado a adorar a Deus todos os dias. Por mais que até no momento difícil, no momento maior, eu já fui para a igreja sem conseguir dar glória. Mas eu chorava e falava com Jesus, eu não consigo nem abrir a boca para te adorar, mas pega essas lágrimas aqui de dor e transforma ela em alegria para que eu possa dar glória no próximo culto, porque a dor tá grande. Você tá entendendo? É isso que Deus quer de nós, uma total entrega. Hoje de manhã eu vi algo que me chamou um pouco a atenção, porque a pessoa falava assim, quando você for buscar a Deus, lembre-se que não é Deus que veio te buscar, é você que veio buscar dele. Então se você veio buscar dele, clame, entregue o que você veio fazer. Então, irmão, quando eu pego, entrega esse culto de adoração ao Senhor. Aí ele vai trazendo do versículo 27 os outros versículos vai descendo, decorrendo, ele vai trazendo uma organização, ele vai explicando como fazer, porque havia uma desorganização na igreja de Coríntios, o povo estava descontrolado, é tanto que a gente fizemos no primeiro vídeo falando sobre o uso certo, o uso correto dos dons, porque quando um falava, o outro também falava, quando aqui pra frente vamos falar algo que acontece muito, irmãos,
Muito, vamos falar aqui, nesse capítulo aqui. Então, a ordem nas reuniões. Aqui Paulo está tendo. Agora eu vou trazer para vocês a ordem, vocês usar os dons corretos. Agora eu vou trazer também a ordem para que vocês entendam o que é um culto para Deus. Porque Deus está presente nas reuniões. Capítulo 11, Paulo fala, todo culto que nós apresentamos a Deus, Deus está presente. Se eu vou adorar a Deus tendo a convicção e a certeza que Deus está presente no culto que eu vou prestar, eu tenho que ter reverência. Eu tenho que ter reverência. Eu tenho que chegar ali ao culto para adorar, sabendo que quem está ali é o próprio Deus. O problema é que a gente vai para a igreja esperando o pastor estar lá, esperando o pregador do momento, esperando o cantor do momento. A gente não vai entendendo que é para Deus que nós estamos indo prestar um culto, é para Ele. Nós precisamos entender isso. Há pessoas que usam isso para ofender os irmãos. Porque que não é pregador, não é cantor, não é não, irmãos. Assim, se eu me preparo para pregar, se eu estudo, se eu busco esse meu pregar, Deus vai usar a minha vida. Claro que a gente não vai ali para ver o pregador, mas se o pregador não tem nada para oferecer, ninguém quer ouvir quem não tem nada para oferecer, irmão. Ninguém quer ouvir lá tá vazia, não. Ninguém quer ouvir uma pessoa que não tem um som, não tem graça, tem nada. As pessoas querem pessoas que são cheias de Deus. Então nós queremos ouvir sim o pregador, queremos sim, nós vamos lá porque Deus usa a irmã, é uma bênção, traz avivamento para o nosso coração, traz alegria, mas nós sabemos que a glória é dele. A glória é dele, então nós não podemos usar essas coisas para poder ofender. Eu vou em muitos lugares para a misericórdia do Senhor e eu vejo pessoas ofenderem outras desse jeito. Eu não me ofendo não porque, meu irmão, graças a Deus tenho curado minha alma. O Senhor não me deixa se abater porque de pessoas invejosas, pessoas ciumentas, pessoas que queriam estar no lugar. Muitas vezes o pregador vai pregar e a pessoa que está na liderança do culto queria ser o pregador, mas não pode. Porque Deus não escolheu ele, não escolheu ela. Então as pessoas usam ali aquele momento para poder alfinetar todo mundo. Então, irmãos, é algo terrível. Então nós precisamos ser curados nessa área. Para quando chegarmos à igreja para prestar o culto, cultuar a Deus. Entendeu? Nós precisamos de pessoas libertas. Como que a gente precisa? Orando. Vamos orar, irmão. Vamos orar para a libertação dessas pessoas. Vamos orar para Deus libertar, curar, transformar, levantar ceifeiros para essa obra. Levantar pessoas comprometidas, convertidas a Deus. Pelo amor de Deus, será que a nossa visão está tão fechada que a gente não consegue entender que quando alguém vem falar mal de outra pessoa, aquela pessoa é pior ainda do que da pessoa que ela está falando? É só olhar a vida da pessoa. Nós precisamos abrir nossa visão, irmão. Por isso que eu não tenho medo de falar nada aqui. Eu não estou nem aí para quem pega vídeo que eu gravo aqui e diz que eu joguei em direto. Isso foi problema. A minha mente estando limpa, a minha mente estando curada, não importa quem está doente. Entendeu? É isso que você precisa entender. Se não é você, se a doença não está em você, permaneça, irmã, continue. Para com esse negócio, a gente parar porque qualquer coisinha. Não, Deus tem muito mais para nossas vidas, amém? Receba aí ânimo na parte do Senhor, receba encorajamento, coragem para prosseguir, para continuar vivendo a verdade. Porque no meio de mentirosos, no meio de iguais, o diferente, o verdadeiro vai incomodar. Então, se é para incomodar, infelizmente, estamos aqui para isso. Porque a igreja vai subir para a glória. E eu não vou mudar meu posicionamento porque de pessoas que não querem viver a verdade. Então, Paulo está trazendo ordem para o culto. Tem que ter ordem. Quando você chega numa casa desorganizada, agora mesmo eu vou começar a dar umas faxinas aqui em casa. Eu vou tirar muita coisa de lugar. Depois que eu terminar de gravar o vídeo, que eu vou dar uma faxina aqui. Então eu vou tirar muita coisa, vai ficar desorganizadíssimo. Porque eu vou tirar coisas do lugar. Aí se chegar alguém pra me visitar no momento que eu tô fazendo a faxina, vai ver a casa toda desorganizada, vai ficar incomodado porque tá tudo desorganizado, tá tudo fora do lugar. Mas uma casa organizada, com tudo no seu lugar, toda organizada, você tem prazer de estar dentro dela, você tem prazer. Então é assim que Deus fica com prazer de ver a gente se organizando pra adorar Ele. Se organizando, permitindo renunciar, permitindo deixar pra trás tudo aquilo que impede que o Senhor haja na minha vida. Então, irmãos, é tempo de nós nos organizarmos. É tempo de nós nos colocarmos à posição, entender aquilo que o Senhor está nos chamando para viver. Amém? Então vamos continuar. Para a glória de Deus. Aí no verso 27 ele diz: se alguém falar em língua estranha, que falem somente 2 ou 3, um de cada vez, e que haja quem possa interpretar. Porque a edificação para a igreja não é quando eu estou eu estou falando, mas ninguém está entendendo nada. Ninguém tá entendendo nada. Aí se você nesse mesmo capítulo aqui, você vai ver, ó, o versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual e reconhece que vos escrevo são mandamentos do Senhor, no entanto, se alguém reconhece essas verdades, deixa que tal pessoa, se alguém não reconhece essas verdades, deixa que essa tal pessoa siga na ignorância. Irmão, tem pessoas que querem viver na ignorância. Tem pessoas que querem viver na ignorância. Ó, o versículo aqui, vou voltar aqui rapidinho. Para me ver aqui onde eu só ver o versículo aqui que Paulo está falando. Eu acho que aqui cadê? Sendo assim, aquele que... Aqui, ó. Sendo assim, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. O verso 13. Sabe por quê? Porque se eu só ficar falando em língua, eu vou edificar. Como alguém vai poder dizer um amém naquilo que eu falei, naquilo que Deus usou a minha boca? Vai dizer amém? Vai dizer assim seja? Se não há entendimento. Não tem entendimento. Como é que a pessoa vai falar?
assim seja. Se alguém se considera profeta ou espiritual, tem que entender isso. Então, se eu sei que eu sirvo a Deus, eu preciso entender isso. Que para ter um assim seja, para ter um amém da parte do Senhor, porque a igreja, quando nós oramos na igreja, nós oramos com a nossa fala, né? No português, que todos entendem. E quando nós terminamos, nós falamos amém. O amém traduzido no hebraico, diga assim seja. Aí se eu ficar só falando em línguas e alto, gritando dentro da igreja, só em línguas, como é que alguém vai dizer amém se não sabe o que eu falei? Porque muitas vezes o dom de língua, nem eu que estou falando entendo. Às vezes eu estou falando em língua, mas eu não entendo a língua que eu estou falando. Então, como que a pessoa do meu lado vai dizer amém para aquela oração que eu fiz, se ela não entendeu nada do que eu falei? Você está entendendo? Porque falar em línguas é falar em mistério para com Deus. Então, se é mistério para com Deus, quem está do meu lado não vai entender. Muitas vezes nem eu que estou falando em línguas entendo. Você está entendendo? É isso que pode dar organização, irmãos. Aí muitas pessoas pegam a sua oportunidade e começam a falar em línguas, depois ninguém entende nada. Então é isso que ele está falando. Não é proibido falar em línguas. Claro que tem que falar em línguas, porque edifica nós mesmos. Mas quem fala em línguas para que toda igreja ouça, que esteja um intérprete. Se a pessoa não tiver o dom de interpretar, que alguém ali interprete essa língua. Olha só. Gostaria que todos vós falassem línguas. Verso 5. Do capítulo 14, tá? Não tô saindo do capítulo 14, tá tudo aqui no capítulo 14, verso 5. Gostaria que todos vós falassem línguas, todavia, muito mais que profetizassem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser, olha só, a não ser que as interprete, quer dizer, para que toda a comunidade receba a palavra de edificação. Se a não ser eu falo em língua e eu mesmo interpreto, melhor ainda. Melhor ainda, por isso que Paulo está nos incentivando a orar para que nós recebemos o dom de interpretar no versículo 13. O versículo 5, ele está falando que gostaria que todos falassem língua. E se tem alguém que fala em língua e consegue interpretar, que maravilha, melhor ainda, porque está edificando a toda a comunidade, edificando com palavra de sabedoria. Então, quer dizer, Deus me usa aqui em línguas e eu também interpreto as línguas que o Senhor está me dando. Graças a Deus por isso. Paulo está dizendo, ore por isso, versículo 13. Mas se houver outro intérprete, melhor ainda. Por que se houver outro intérprete? Porque enquanto eu falo em língua e alguém interpreta a língua que eu estou falando, não fica dúvida na igreja. Você está entendendo? Não fica dúvida na igreja. A igreja não vai ter como duvidar do Espírito que está me usando. Olha só, verso 16. De outra forma, se louvares a Deus apenas com o teu espírito, como poderia alguém que está entre os instruídos, como poderia alguém que está entre os não instruídos declarar o amém, atuação de graças, visto que não entende o que dizes? Paulo está dizendo aqui, foi o que eu falei. A pessoa vai dizer amém como? É possível que esteja dando graças, muito bem, mas o teu semelhante não está sendo edificado, porque não está entendendo. Como haverá alguém que vai dizer amém, porque não entende minha oração. Aí o verso 18, dou graças a Deus por falar em línguas. Eu estou aqui no capítulo 14, tá, irmão? Falar em línguas mais que vós. Aí, no entanto, aqui onde ele fala, é melhor falar 5 palavras claras para que as pessoas possam ler do que 10.000 palavras em línguas e ninguém está entendendo. Então, como vai dizer o amém? Como que vai crescer na graça? Então, o 20 ele fala, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porque tem pessoas que é infantil, que vê um culto organizado, não entende, não quer, não gosta daquela. Mas é por isso, irmãos, que nós estamos vendo. Ser pentecostal hoje está sendo motivo de muito chacota para muitas pessoas, distorção da palavra, porque o verdadeiro pentecostal, ele é um pentecostal bíblico, ele gosta da palavra, da organização, não concorda com tantas coisas erradas que está acontecendo. Então Paulo fala, não seja criança, porém seja como criança para o mal, né? Uma criança tem inocência para o mal, seja inocente para o mal. Não, tem aquela má intenção, porque tem pessoas que têm a má intenção. Peca com má intenção de pecar. Sede como criança, uma criança que não tem maldade, uma criança que se humilha, a mãe que quando corrige o filho, na mesma da hora o filho tá ali. Você vê que às vezes a mãe corrige o filho chorando que é colo da mãe que acabou de corrigir ele ali, ele nem cai perto. É isso que Paulo tá dizendo, esteja essa humildade, entendeu? Adultos contra entendimento. Agora seja um adulto no entendimento para crescer, para amadurecer, para de meninice, chocarrista dentro da igreja. Para com esse negócio de a irmã não fala com você, você tá bicudo. Eu não vou mais. Para com isso, deixa a irmã, irmãos. Fala com ela, não quero te responder. É problema dela com Deus. Para com essa meninice, com essa imaturidade. É por isso que nós estamos vendo tanta bagunça, tanta coisa, tanta meninice. Jesus, tem misericórdia de nós, nos dá maturidade, Senhor, nos dá maturidade. Aí ele vai citando alguns versículos falando e vai trazendo sobre a incredulidade. Mas para os incrédulos a profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes, irmão. Presta atenção, ó. Desse modo, as línguas são um sinal, não para os crentes, tá? Eu vou falar até lá em língua. Nossa, aquela irmã é muito espiritual. Nossa, ela fala muito em línguas, meu Deus. Não, para com isso.
tá? Para com isso. O sinal da língua estranha é para edificação do corpo de Cristo, para edificação do meu corpo, não é? A edificação do corpo só é quando eu falo em línguas e tenho um intérprete ou eu mesmo interpreto. Mas se houver alguém que interprete a língua que eu estou falando, melhor ainda, para não ficar dúvida na igreja. Ah, aquela irmã profetizou da carne. Aquela irmã não profetiza dela. Então, se Deus me usa no dom de línguas e tem um intérprete, melhor ainda. Porque não tem como depois a pessoa falar, não, você viu? Deus usou. É melhor ainda. Deus me usa na interpretação de línguas. Quando eu falo, Deus já me usa em profecia. Mas eu prefiro quando alguém é usado para interpretar línguas que Deus me deu. Porque não fica dúvida na igreja. Porque às vezes a pessoa usa o dom de profecia para profetizar para a igreja aquilo que ele acha, aquilo que ele quer, aquilo que ele sabe da igreja. Sabe de algum erro de algum irmão, quer profetizar o erro. Então, meu irmão, o ser humano é terrível. Tem que vigiar muito mesmo, porque o ser humano é terrível. Para os incrédulos, a profecia, olha só, a profecia, entretanto, não é um sinal para os crentes. Não é um sinal para os crentes, mas para todos os cristãos. Tá entendendo? Não é um sinal para os crentes, mas para todos os cristãos. Então, crente, irmãos, crente é aquele que crê, que acredita. Então, mas a profecia é para os cristãos. Quem acredita em profecia é cristão de verdade. Porque crente, quando recebe uma profecia que não agrada a ele, ele não quer receber. Então, os incrédulos não vão acreditar. Sinal de línguas estranhas na vida do cristão, os incrédulos zombam. Olha aí quanta chocarrice na rede social. Quantas pessoas zombando dos dons de língua, quantas pessoas brincando. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando Pedro se levanta, ele prega em aramaico. Quando ele prega em aramaico, aquelas pessoas ouvem nas suas próprias línguas e aquelas pessoas se convertem. 5.000 almas que se entregam ao Senhor. Né? Então a gente vê ali aquele prodígio maravilhoso da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, maravilha, né? Da parte do Senhor, a gente vê maravilhas, foi uma maravilha que acontecia. Pedro pregava em aramaico e quem entendia em aramaico entendia o que Pedro estava falando, e quem entendia, quem era de outra denominação, de outro país, de outro lugar, como assim, eu tô aqui pregando aqui no Brasil, vem uma pessoa de outro país e entende que eu tô falando na língua deles. Uma coisa linda. Maravilha, só Deus faz isso. Então ele está falando, né? As profecias é um sinal para a igreja. As profecias é um sinal para a igreja, para os crentes cristãos em Cristo, tá? A profecia é por isso que tem muita gente que zomba. Eu lembro que quando Deus me mostrou a pandemia, no início quando o Senhor me deu o sonho, o Senhor me deu em 2019, mostrando o mundo todo fechado, tudo fechado, e essa doença que matava muita gente. E aí, quando eu comecei a pregar sobre isso, eu lembro que em janeiro de 2020, eu pregava nos pontos de ônibus aqui em Guarapari, onde eu moro ainda, e eu falando sobre isso, que viria essa doença, morreria muita gente, via muito caixão, fecharia tudo, comércio seria fechado, as pessoas zombavam de mim, riam, né? As pessoas não acreditavam. Até eu mesmo ficava, Jesus tem misericórdia, como é que vai parar o mundo? Como é que o mundo vai parar? Não entrava na minha mente que seria tudo parado, porque Deus parou o mundo. Essa pandemia parou o mundo, a pandemia de 2020 parou o mundo inteiro, porque foi mundialmente acontecendo essa doença, essa enfermidade do Covid. E ali, quando começou a estourar mesmo o mundo inteiro, que foi em março, depois do carnaval, que tem que esperar passar a festa da carne, para depois mostrar. Então, quando passou essa festa da carne, e aí começou a estourar essa pandemia, então, eu vi ali, né, Isaías 45, verso 25, 26, diz assim, que o Senhor frustra as profecias dos falsos profetas, mas faz cumprir as profecias que saem da boca dos profetas de Deus. Então, irmão, quer saber o maior sinal da profecia? É quando ela cumpre, tá? O maior sinal que o profeta falou em nome do Senhor e veio da parte de Deus é quando cumpre. Aí Paulo fala aqui, ó. Eu quero achar que eu marquei, mas é tanto versículo que a gente vai marcando. Achei aqui, ó. 29 diz assim, ó. Tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. E os outros, olha só, e os outros com zelo, tudo que foi dito, julguem com zelo tudo que foi dito. Enquanto o profeta profetiza, a igreja com zelo, temor, julga o que está sendo dito. Se está vindo da parte de Deus, se está vindo na direção do Espírito, se está sendo falado pela Bíblia, se está direito naquilo que Deus falou, se está dentro da palavra, da doutrina da palavra. Porque, irmão, é muita profetada por aí. Pessoas profetizando, Deus vai te dar a pessoa é casada, Deus é que vai dar casamento. Tantas coisas que a gente vê. Profecias têm destruído a vida de pessoas. Profecia da carne, dos falsos profetas, dos carnais que dizem profeta. Então, aonde tem profeta, irmão, tem falso profeta. Aonde tem profeta de Deus, tem falso profeta. Então, a gente precisa ter esse discernimento. Paulo está falando no verso 29 sobre discernimento. Discernimento para entender, para saber. Porque muitas pessoas têm se levantado dentro da igreja para profetizar na carne. E muitas amém, amém, amém. Cuidado, irmãos. Cuidado com dizer um amém. Uma vez uma pessoa veio profetizar algo da carne para mim. Da carne mesmo. E eu ficava falando, diga amém, missionária, diga amém. É ruim que eu disse amém. Fiquei calada porque eu sabia que aquilo era da carne. Nunca se cumpriu aquela profecia. E não vai se cumprir porque não era de Deus.
não era de Deus. Você precisa ter o espírito de discernimento, pedir a Deus discernimento. Muita gente está dizendo amém para profecias que vêm do diabo, vêm do inferno, para destruir família, destruir casamento. Eu falei com meu filho uma vez, falei, meu filho, não deixa eu tocar em você quando vier te entregar, porque o povo tem um tal, né, de chegar me entregar profecia. E eu falei com ele, não deixa eu tocar em você. Uma pessoa tocou nele, ele ficou mais de 3 dias sentindo dor no peito. Mais de 3 dias que a pessoa botou a mão nele para entregar uma tal de uma profecia que dá carne. Então, irmão, nós temos que ter cuidado. Nós estamos vendo muita bagunça, principalmente igrejas pentecostais. Agora nós somos pentecostais. Nós precisamos ter discernimento, ter sabedoria e responsabilidade com os dons que Deus nos deu. Nós precisamos entender que Deus está nos chamando para um compromisso. É por isso que nós estamos vendo em 2024, na igreja atual brasileira, essa bagunça com tantos falsos profetas por aí profetizando da carne, ensinando doutrinas malignas, ensinando doutrinas de homem fora da palavra de Deus. Porque a Bíblia tem contexto para tudo, tem ensinamento para tudo. E esse aqui é o manual do crente, a palavra de Deus, amém? O culto tem que ser com ordem, com decência. No caso de ser concedido uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Quer dizer, enquanto um está profetizando, o outro está... A gente já fomos em ambiente, já vimos. Um profetiza daqui, outro profetiza de lá, outro profetiza daqui, outro profetiza de lá. Irmão, tem que ter ordem e decência. Enquanto um profetiza, o outro se cala. Na hora da palavra não se profetiza, na hora da palavra não se quer dar glória, dê glória dele. Não é proibido dar glória, aleluia, na hora da palavra não. Mas gritando alto para atrapalhar o pregador, para atrapalhar o pastor, para atrapalhar o mestre que está ensinando, tem alguma coisa errada. Porque quem quer impedir que a palavra caia numa terra fértil é Satanás. Quem quer impedir que a pessoa cresça e amadureça no ministério e cresça como servo de Deus é o diabo. O diabo é contra tudo e se opõe contra tudo que se chama Deus. É um anticristo. É Satanás. Então se o crente, na hora da palavra, começa a gritar, começa a falar, eu já peguei um lugar onde a pessoa gritava tanto, na hora depois caiu manifestada. Tá? Caiu manifestada. Eu preguei no lugar que isso aconteceu. Na hora da palavra, a pessoa gritava e depois caiu manifesta. Por quê? Porque quem quer atrapalhar o momento da palavra é o inimigo. Por que muitas igrejas por aí afora e muitas placas de denominações já não tem mais prioridade à palavra? Tem lugares que já não pregam mais. Não pregam. É só cantoria, louvor, pregação, revelação e pregação mesmo, nada. Resume-se numa palavra de ego, né? Uma palavra de ego e acabou. E não tem Bíblia, não tem encorajamento, não tem transformação, não tem nada, não tem arrependimento. É tanto que pregar sobre pecado, sobre arrependimento, sobre renúncia, está sendo hoje banido dos alguns altares, não pode mais pregar a verdade, né? Quem vive a verdade, quem prega a verdade, está sendo caçado como um bandido, porque não pode falar a verdade. Então o Senhor conta com os verdadeiros, o Senhor conta com aqueles que não temem e não têm medo. Você é um, então permaneça, né? Permaneça, porque o Senhor conta com os verdadeiros, com os remanescentes, comigo e com você. Porque todos podeis profetizar, cada um por sua vez, para que todos sejam orientados e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos profetas, enquanto Deus não é Deus de desordem, mas sim de paz, como em todas as assembleias dos santos. Louvado seja Deus. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou dar continuidade agora mesmo para amanhã, tá bom? Porque não vai dar para terminar aqui, porque ainda falta alguns versículos aqui, até o 40. Então eu vou dar encerramento aqui e já vou continuar agora no próximo vídeo, para que você anime a ver o outro também. Amém? Vamos orar aqui pra gente encerrar. E eu já vou aqui mesmo, agora mesmo, já dar continuidade pro outro. Porque o assunto tá maravilhoso e eu creio que Deus vai te edificar muito. Vai vir um assunto das mulheres aqui, tá? Muito forte. Pai, nós te louvamos neste momento. Eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por esta graça, por essa sabedoria que o Senhor tem derramado sobre nós. Abre o nosso entendimento, nos ensina a te servir melhor. Colocamos em tuas mãos agora nossas vidas no teu altar. Peço perdão pelas minhas falhas. Peço, Senhor, que o Senhor continue abrindo meu entendimento para que eu possa usar os dons que o Senhor me deu. Capacita, Senhor, nos a entender a tua vontade, o teu querer. Usa os teus filhos, ó Pai, os dons que o Senhor deu à tua igreja, os teus filhos amados que estão aqui nesse canal do YouTube. Ensina-os, ó Pai, pelo poder da tua palavra. Nos ensina a te servir melhor, Pai, a não trazer desorganização à tua casa, a não trazer, Pai, confusões, divisões, porque, Senhor, nós não aceitamos a correção que vem do Senhor. Que nós venhamos ouvir a tua palavra, os ensinamentos que vêm do Senhor, para que possamos edificar o corpo com o nosso posicionamento e ser um corpo, Pai, ser alguém, Pai, que edifica a tua igreja, que não traz dano ao corpo. Por isso nos ensina, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance.